É uma situação bem estranha, Ludmila, porque eu me lembro quando falei sobre isso, 3 semanas atrás, a posição do INSS era essa, quando consultado. O que está acontecendo que esses descontos estão aumentando? Nós ainda não sabemos, nós estamos investigando. Então, a gente vai ter uma enxurrada de ações, né, de aposentados e pensionistas, e o governo já está dizendo que vai reembolsar essas pessoas. Então, o que foi garfado pelos sindicatos, aí, não sei, a questão jurídica, vai ser reembolsado por nós, pagadores de impostos, porque o que o governo deu a entender é que esses sindicatos ficam ali com esse dinheirinho que garfaram, né, e quem repõe esse dinheiro que foi roubado seremos nós, pagadores de impostos. Eu não sei qual que vai ser a solução que eles vão dar para esse dinheiro que foi garfado. A única coisa que me vem à cabeça é que basta o governo do PT tomar o poder que esses casos de roubalheira, né, de ladroagem, começam a pipocar novamente. E eu estava aqui pensando, refletindo sobre os possíveis crimes que essas pessoas que desviaram, isso foi um desvio, né? Isso é um desvio de dinheiro de pessoas idosas. E eu fiquei vislumbrando uma série de crimes possíveis. Eu não sei exatamente quais vão ser as tipificações penais que o Ministério Público vai dar a esse caso, porque tem uma série de crimes que poderiam ser enquadrados na hipótese. Tem um crime, inclusive, que é específico do Estatuto do Idoso. Eu vou até ler aqui, que é o artigo 102 do Estatuto do Idoso, que diz o seguinte: crimes, né? Tem uma parte do Estatuto do Idoso que fala os crimes que são praticados contra os idosos. O artigo 102 fala o seguinte: apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, nós temos aqui no Estatuto do Idoso um crime específico de desvio de bens, proventos e tudo mais. Me parece que esse crime aqui do Estatuto do Idoso foi pensado para aquelas pessoas que, por exemplo, que cuidam de idosos, que ficam responsáveis de ir no banco para sacar aquele dinheiro e acabam desviando. Acho que quem escreveu aqui, o legislador que lançou o Estatuto do Idoso na época, talvez não tenha pensado que esse desvio ele poderia ser feito dessa forma como nós descobrimos agora. E eu não vejo aqui no artigo 102 nada que possa retirar a responsabilidade penal dessas pessoas que fizeram esses desvios indevidos. E tem uma série de outros crimes que a gente poderia cogitar. Aí o Ministério Público vai ter que ir lá categorizar, a depender da investigação, a depender, por exemplo, da finalidade do desvio, se é que vão descobrir exatamente qual foi a finalidade. Tudo isso aí pode fazer mudar a tipificação penal. Então, eu não tenho aqui como sacramentar o que o Ministério Público vai resolver. Pode ser enquadrado, talvez, como estelionato, inclusive, contra a pessoa idosa ainda tem uma causa de aumento de pena, que vai de 1/3 a metade. Então, sempre que o estelionato é praticado contra a pessoa idosa, tem esse aumento de pena, mas não sei se vai ser essa a classificação que o Ministério Público vai dar, porque, querendo ou não, estelionato é você manter alguém em erro. E, certamente, muitos idosos foram mantidos em erro ali mediante, olhavam aquele desconto ali e viam que era um desconto pequeno, então pensava, deve ser alguma coisa, né, aqui realmente devida a tal, e deixava passar. Enfim, não sei, pode ser furto mediante fraude, tem uma série de tipificações penais aí que o Ministério Público vai poder explorar. Pode vir também, talvez, né, dependendo da investigação, uma possível lavagem de capitais. A gente não sabe aí, por isso que eu estou dizendo, vai depender da investigação, o que eles fizeram com esse dinheiro, qual que era a intenção, porque tudo no direito penal vai se referir ao dolo do agente, ou seja, a intenção. A depender, às vezes o ato é o mesmo,
mas a intenção de um ato é uma e a intenção de outro ato é outra. Então, a depender da intenção do agente, os crimes podem mudar e as tipificações penais podem mudar. Então, a gente realmente vai depender da classificação e da investigação aí da Polícia Federal e, posteriormente, da denúncia do Ministério Público. Mas o fato é isso, temos crimes. Não vai dar para dizer simplesmente, devolveu, então tá tudo certo, tá resolvido, ninguém fala mais nisso, leva seu dinheirinho para casa e fica caladinho. Não. Uma vez desviado o dinheiro, o crime foi consumado. Você pode até, de repente, futuramente, por ter devolvido o dinheiro, receber ali uma diminuição de pena, mas o crime ele já foi consumado. Não adianta devolver achando que com isso você vai estar se livrando da tipificação penal, porque não vai. Você pode até ganhar uma diminuição de pena, mas não a absolvição. Diga, Ana. Posso fazer uma pergunta para a Ludmila, claro. já que ela tocou nesse assunto? Lud, nesse caso, essas pessoas que foram afetadas por esse roubo, é preciso esperar o término das investigações ou elas podem iniciar alguma ação contra o Estado? Não, elas podem iniciar uma ação imediatamente, porque a ação civil e a ação criminal, elas não andam juntas necessariamente. É claro que quando você tem o resultado de uma ação criminal condenando um sujeito, é claro que você vai ter mais chance de, numa ação civil, conseguir ali um resultado melhor, porque você já tem uma sentença. Mas isso não é algo imperioso. Você pode, mesmo antes do início de uma eventual ação penal, que a gente nem sabe se vai ser agora, a gente não sabe quanto de investigação ainda falta acontecer, enfim, agora que as pessoas estão sendo presas, estão aí tendo, né, de repente seus celulares, teve busca e apreensão, né, então tiveram seus celulares apreendidos, eletrônicos, então agora vai começar uma investigação que provavelmente ainda vai demorar muito tempo. Então, essas pessoas prejudicadas agora, elas podem imediatamente, sem precisar esperar por eventuais culpados, elas podem imediatamente buscar o ressarcimento, inclusive até mesmo, inicialmente, até mesmo perante as próprias entidades que fizeram os descontos. Eu suponho que nenhuma delas agora, com esse escândalo, eu suponho que elas não vão se negar a devolver, a não ser que não tenham mais esse dinheiro, que já tenham dado destinações aí a esses dinheiros. Mas, enfim, eu suponho que elas não vão, se elas tiverem o dinheiro, elas não vão se recusar a devolver, até porque realmente a coisa já ficou feia para o lado delas. Então, essas pessoas podem até já imediatamente, e sem nem precisar entrar na justiça, elas já podem procurar essas entidades que fizeram o desconto e pedir o imediato ressarcimento. E eu, inclusive, eu li em algum lugar, não lembro em qual veículo foi, que o INSS ou a Controladoria Geral da União, um dos dois órgãos, já determinou a suspensão desses descontos. Então, está todo mundo agora realmente... a situação está em suspenso. Então, essas pessoas podem imediatamente buscar esse ressarcimento e, caso elas tenham tido algum dano mais grave, aí eu suponho que não tenham tido danos mais graves, porque os valores aparentemente eram pequenos, né? Até justamente para ninguém perceber que isso estava acontecendo. Mas se alguém eventualmente teve algum dano grave por conta desses descontos, aí vai ter que provar na justiça, né? Qual foi a magnitude do dano, aí pode entrar até com uma ação pedindo algum tipo de indenização maior, comprovando qual foi o dano que teve, além do desconto em si, que já é um dano, além do desconto, comprovando qual foi, enfim. Aí vai ter que ser no individual, no caso a caso. O desconto... Eu vou abusar. Diga. Posso abusar? Claro. É porque essa semana eu recebi tantas perguntas que vou aproveitar a Ludmila aqui com a gente. Nesse caso, Lud, isso foi uma pergunta que eu recebi bastante essa semana. Essas ações seriam contra as associações ou contra o Estado, ou são duas ações diferentes, ou é uma ação só? Você pode ter mais de um réu em uma mesma demanda. Então, por exemplo, se a vítima, no caso esses idosos, se eles não sabem exatamente o grau de responsabilidade de cada órgão, de cada entidade, se
aquela entidade X que fez o desconto, se ela tem culpa sozinha, ou se o INSS tem alguma culpa nisso também. E me parece, agora eu vou dar aqui a minha opinião por ter lido aí as matérias de jornal. Me parece que se o INSS tem esse dever de fiscalizar essas associações, esses sindicatos, e parece que 70% das 29 entidades, elas estavam, digamos, inadimplentes com os documentos a serem apresentados no INSS, ou seja, eram entidades que estavam cobrando esses valores, mesmo sem estarem, digamos assim, devidamente filiadas, né, autorizadas a fazer esses descontos. E quem é que deveria fazer essa fiscalização dessas entidades? A meu ver, o INSS, o Estado, por algum órgão seu. Então, se eu fosse advogada nesse momento, eu colocaria no polo passivo da demanda tanto a entidade que fez o desconto, como o INSS na qualidade de garantidor, digamos assim, do bom funcionamento do sistema previdenciário. Então, nada impede de processar ambos na mesma demanda. Os descontos, em média, eram de R$30, R$40, mas foi muita gente prejudicada em relação ao destino do dinheiro. A gente sabe que um dos alvos da operação dessa semana, ele teve carros apreendidos e o valor desses carros, 15 milhões de reais. Então, o sequestro de bens, Lacombe, me desculpe, o sequestro foi de 1 bi. Esse só em carros tinha 15 milhões. 15 milhões. 5 pessoas foram presas. Motos, obra de arte, dólares, muitos dólares. O montante é muito grande, é R$1 bilhão, que foi a autorização de sequestro de bens. Deixa eu passar aqui algumas mensagens que nos chegam pelo Superchat sobre esse assunto. Ana Cecília, obrigado, Ana Cecília. Infelizmente, uma das associações, a ABCB, está com o CNPJ inapto por omissão das declarações junto à Receita Federal. BFR Advogados está pessimista. Não precisa ser vidente para saber, não vai dar em nada. A imprensa nem toca no assunto e a STF fazendo alguma operação para desviar o foco. Falaremos sobre isso. Acho que a prisão do Collor teve um pouquinho a ver com isso, uma cortina de fumaça para que não falem muito, né, desse escândalo do INSS. A Márcia Quinelato também, por superchat, muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo com o superchat. Ela diz o seguinte: sou bancária e já fiz muito consignado. A Especir União era uma que sempre aparecia cobrando, os velhinhos nem sabiam, é uma entidade de Porto Alegre. E uma questão também que é uma covardia enorme, a Ludmila citou aí o Estatuto do Idoso, né? É que, bom, tem pensionistas também que não são idosos, mas a maior parte é de idosos, e você só tem um contra-cheque hoje digital, né? Você não tem mais aquela história de contra-cheque em papel. Então, muitos são assim, alheios ao mundo digital. Eu tenho uma certa dificuldade com tecnologia, então você imagina, a maior parte nem sabia que estava sofrendo esse tipo de desconto. É algo inacreditável, uma covardia ilimitada, né, o que está sendo feito.